Várias pessoas aqui falando, fora Jorge, Jorge precisa sair. A gente precisa ter um pouquinho de consciência, pessoal, e realmente compreender que ele não vai sair. Essa é a realidade com a qual nós vamos ter que lidar até 2022, e se Bolsonaro for reeleito, é a realidade que nós vamos ter que lidar até 2026 para evitar a volta do PT. É um pedágio, é um preço que a gente tem que pagar, para que ao menos parte das pautas conservadoras sejam analisadas. A gente já chegou à conclusão, há 2 meses atrás, que as pautas conservadoras, como um todo, na sua totalidade, vão ser descartadas. Então, você vai ter ad hoc uma ou outra pauta conservadora sendo discutida. Mas, no grosso, você vai ter o retorno da política do toma lá da cá. Essa é a mensagem do Jorge. Isso que o Fernando está falando, da inexperiência do Jorge, ela é absolutamente óbvia. Quem aqui no chat votou em Jair Bolsonaro e sabia da existência de uma pessoa chamada Jorge Oliveira? A gente sequer sabia da existência do Jorge. Quando apertou 17, confirma. Esse cara surgiu literalmente do nada. Ninguém nunca imaginaria que um cara como esse poderia ser colocado numa posição como essa, com o poder que ele vem exercendo. Ninguém nunca sabia da existência dele. Quem é que conhecia o Jorge antes dessa situação? Ninguém nem sequer sabia que esse cara existia. Ninguém nem sabia onde esse cara estava na campanha. Na campanha, a gente via Jair do lado de Carlos Bolsonaro. Carlos era o cara importante na campanha. Agora vem esse cara aí, porque foi filho do chefe de gabinete do Bolsonaro, que também foi chefe de gabinete do Eduardo, cagando esse tipo de regra. E aí você fala, pô, quanto tempo esse cara tem de política, de janela de política? Zero, nada, nada. Nada, zero. Tem uma experiência parca de Brasília como gestor do gabinete do deputado Eduardo. Qual a experiência ele tem como advogado? Eu posso dizer a experiência que ele tem como advogado. Acho que ele tem 5 anos de OAB, sei lá. Pegou a OAB faz pouco tempo. Até na sua atividade militar, teve muito mais próximo de questões sindicais dentro da corporação do que propriamente operações para valer. Teve ali alguma experiência na ABIN, né? Mas, enfim, sempre esteve, como diria Machado de Assis, sempre esteve muito mais a sacristia que ao altar. Jorge sempre foi um cara de sacristia, sempre foi ali um cara, né? Enfim, quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e lembra da passagem vai entender a referência. Ele vem na maior cara de pau dizendo, não, é da natureza do Jair Bolsonaro ser um cara do diálogo. Porra, acabou de falar para um repórter que vai enfiar a mão na boca do cara se o cara perguntasse aquela idiotice de novo. Não, Jorge, você está querendo enganar quem? Né? E isso que o Fernando falou, pô, o que a gente quer é um Bolsonaro que vá lá e pegue 1 hora de ratinho e desça o pau no assunto. Sabe de que Bolsonaro o Fernando está fazendo referência? Aquele Jair que foi sozinho no Super Pop da Luciana Gimenez discutir com 10 travestis ideologia de gênero e deitou todos os caras na porrada. Na porrada aqui, ó, do argumento. Todos, sem exceção, encarou Jô Soares e deitou o Jô Soares na porrada. Foi entrevistado por Bial, por quem quer que seja. Nunca, nunca, nunca deixou de peitar quem quer que seja. E agora vem Fábio Faria, Jorge, Mendonça e etc. Mete uma algema e uma mordaça nele. Você não vai dar entrevista, não pode fazer isso. Agora estão obrigando, Fábio Faria está obrigando o Bolsonaro a pedir desculpa para o repórter da Globo que perguntou aquela idiotice sobre cheque do Queiroz para Michele, etc.
Agora, no conteúdo do que eu vi da entrevista, o Jorge não só adere ao visual do Luiz Inácio Lula da Silva, que ele está parecidíssimo. Olhem lá a foto que foi colocada na entrevista, eu assustei, eu falei, pô, parece o Lulinha. Ele parecia o Lulinha, barbudão, cabelo, tipo, cara, ex-militar com barba por fazer. Eu fiquei, falei, não pode um negócio desse, olha lá, o Fernando vai colocar, olha lá, ué, eu falei, ué, mas quem é que está sendo entrevistado? É o Lulinha? Parece o Lulinha, desalinhado, parece um petista. Ele não só parece um petista, como ele furtou do Duda Mendonça os bordões de campanha de Lula de 2002. Lulinha Paz e Amor virou Bolsonaro Paz e Amor. O Brasil País de Todos virou Bolsonaro governa para todos. Até os motes de campanha e os motes de governo, ele na maior cara de pau furtou do Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão da história da humanidade. Nunca na história da humanidade tanto dinheiro público foi roubado quanto durante o governo Lula. E Vossa Excelência, Jorge Oliveira, tem o desplante de comparar Jair Messias Bolsonaro com um cachaceiro, fuleiro, vagabundo. Jair Bolsonaro acorda às 4 horas da manhã para responder zap, para responder mensagem, e não consegue ir para a cama antes da meia-noite. Luiz Inácio Lula da Silva não conseguia sair da cama antes das 10 da manhã. É vagabundo até hoje. Lula não sabe o que é acordar cedo. Foi pego embriagado em várias oportunidades de viagens internacionais. Uma pessoa com problemas, com tolerância à bebida alcoólica, não se controla diante de bebida alcoólica. Tem fotos aí do Lula embriagado, com a calça do paletó, com vazamento de urina, uma roda de urina na calça. É a esse tipo de gente que o Jorge está comparando o presidente que nós elegemos. Nós elegemos o Jair Messias Bolsonaro para destruir o legado de Lula, não para que ele fosse comparado ao Lula. Agora, o que o Fernando colocou é a mais absoluta verdade. Esse cara tomou conta, o discurso dele venceu, ele puxou o Bolsonaro para o centro, falou, abandona esses conservadores, porque a estratégia desses caras, como o Fernando bem colocou, é uma estratégia de combate, é uma estratégia de persuasão por luta incansável. Vários deputados, inclusive um gabinete de deputado, me consultou recentemente perguntando, olha, tem uma questão aqui legislativa que eu acho que a gente vai colocar uma emenda, vai colocar isso, vai tal, vai puxar, vai entrar. Eu falei, não, manda para plenária e derruba essa porra, derruba no voto. Vai lá, sobe, faz discurso, bate no peito, vai na televisão, judicializa, faz um inferno em cima desse projeto de lei, mas engaveta no voto. Aí o cara falou, pô, não dá mais, está numa certa altura, que os partidos já se costuraram, então talvez se a gente conseguir desidratar o projeto saia desfigurado. Não tem que desfigurar, não tem que sair desfigurado. Tem que matar o projeto. A gente deixou de lado, os conservadores deixaram de lado a política do confronto, e a política do confronto é importante. E o que o Jorge Oliveira tem encaminhado, agora olhando para o futuro, eu estou escrevendo um texto que vai sair no Brasil Sem Medo sobre o seguinte mote: nós elegemos Jair Bolsonaro para que ele fosse agressivo na política e moderado na economia. E o que nós temos visto, Fernando? Um presidente
ouvindo o ministro Marinho e os ministros militares para ser agressivo na economia e moderado na política. O contrário do que ele foi eleito. Ele tem que enfrentar na política, ele tem que ser duro na política e cauteloso na economia. Lembra-se, Vossa Excelência, do discurso do Posto Ipiranga? É ser moderado, deixa que o Paulo Guedes cuida. Então, se o cara falar que é para ir para lá, é para ir para lá, ponto, acabou. Seja cauteloso na economia e agressivo na política. Ele está fazendo o contrário. Então, qual é o destino dessa política de Jorge Oliveira, Mendonça, Ramos, Braga Neto, né? É uma política que impõe a Jair Bolsonaro certas pautas de aproximação com o Centrão, Fábio Faria, de aproximação, de moderação, de paz e amor, dele ser aquilo que ele não é, porque ele falava, inclusive na entrevista ele chega a falar, o presidente, inclusive, ele podia ter uma liberdade de expressão, e uma liberdade de discurso enquanto deputado, que na posição de presidente ele não pode, não deve, não é conveniente que ele tenha. Ora, por quê? Por quê? Por que calar o presidente da República? Por que afastar Carlos Bolsonaro de alertar o presidente em relação a traidores na política? Então, essas conduções que estão levando o Jair Bolsonaro a um centro e a que ele fique mais poroso a políticas que não fazem parte do seu plano de governo. Exemplo disso é o que vem acontecendo e nós estamos denunciando na Shockwave Rail, estamos denunciando diariamente o alinhamento das políticas da ministra Damares no Ministério dos Direitos Humanos com a pauta LGBT, porque mantém um travesti como diretor de políticas LGBT dentro do seu ministério, que fica lá combinando emenda ao orçamento para destinar dinheiro para grupo LGBT, para grupo abortista na Bahia, Macapá, Rio Grande do Sul. Esse tipo de coisa que faz com que Jair Bolsonaro seja mais flexível em relação a essa turminha, para não dar muito alarde, para não chamar muita atenção, para não sair coisas na imprensa que vão dizer que o senhor é homofóbico e etc. Ele fala, tá bom, então eu vou aqui me abraçar com o maquiador, vou tirar uma foto com o Hélio Negão, vou pagar pedágio, né, para o discurso da esquerda, para afastar essa pecha que eles estão querendo colar em mim, aproximando o meu governo de políticas que eu deveria combater. É isso que a gente vem chamando a atenção. E Jorge vai no sentido contrário, fala, não, se aproxime dessas políticas para evitar polêmica, sabe? Evita polêmica, vai levando, deixa passar aqui, uma emenda ali, aí o Barroso fica feliz, aí fulano fica feliz, até o Lula vai ficar feliz. Os caras vão parar de reclamar do seu governo, né? Vão parar, vai ser mais fácil tocar a reeleição, mas que legado Vossa Excelência vai deixar para a história? O que é que o senhor escreve? O que é que o senhor quer que eu escreva num livro de história do Brasil, relatando o que eu vi a respeito do seu governo? Porque quem vai relatar o que está acontecendo na história, que o seu neto, que a filha da Laurinha vai ler, sou eu, o Fernando, Bernardo Kister, Alan dos Santos. É a gente que vai escrever o que está acontecendo hoje para que o seu neto leia. Que legado o senhor quer deixar para o seu neto? O que o senhor quer que eu escreva? Que Vossa Excelência cedeu para pautas LGBT porque tinha lá um conselheiro que era um baita de um Chamberlain ao seu lado? Ou Vossa Excelência fez o que tinha que fazer e ouviu o verdadeiro conselheiro do bolsonarismo, que se chama Carlos Bolsonaro, para que Vossa Excelência não se aproxime de figuras como Roberto Jefferson? Mantenha a distância desse tipo de político que já causou problema
pro Collor, causou problema até pro Zé Dirceu, o cara causou problema. Um cara que causou problema pro Zé Dirceu, causar problema pro Jair Bolsonaro, para ele, ó, é fichinha. Então, Vossa Excelência precisa se reaproximar da sua base. Luiz Felipe de Orleans e Bragança precisa se reaproximar dos políticos que acompanharam Vossa Excelência, da base que suportou Vossa Excelência. E isso não é feio, nem arriscado para o seu mandato. Pode confiar, pode confiar. É mais arriscado Vossa Excelência se aproximar desses militares de esquerda do que se manter fiel à vossa base. Então, assim, em termos de futuro, o que é que eu estou vendo? Um governo pautado por pessoas como Jorge Oliveira. Simplesmente é a deturpação completa do plano vencedor em 2018, para transformar o governo Bolsonaro em uma coisa que ele não é, nunca foi e nunca deveria ter sido, né? Então, quer dizer, um governo que tergiversa com as pautas de esquerda, né? E eu não acredito, Fernando, que exista essa coisa de PT de sinal trocado. PT é PT, esquerda é esquerda. Então, se você adotar uma pauta de esquerda que seja, game over. Excelência, game over. Passar um negócio LGBT, Vossa Excelência ficou aí durante a campanha combatendo o kit gay. Ao mesmo tempo em que Vossa Excelência tem no ministério da ministra Damares o próprio gay, que defende a presença não do kit, mas do próprio gay no ensino infantil. Leia lá a pedagogia do salto alto. Leia a tese de Mário Heidel. Vocês vão identificar que a defesa é cristalina e muito pior do que o kit gay. Muito pior, muito mais profundo. A ideia, e aí desculpa o uso da palavra, mas a ideia de penetração dessas ideias, dessa ideologia estapafúrdia no meio do ensino infantil e fundamental é muito pior do que o kit gay. É bem pior, né? E aí, bom, a gente fica numa situação, o pessoal falando, mas fulano é gay conservador, é isso, aquilo. Vamos fazer uma separação das coisas aqui. Ninguém é contra os gays. Eu sou formado em letras. Ninguém conviveu diariamente com gay mais do que eu. Eu sou formado em letras pela Fefeleche da USP. Convivi com gay durante 6 anos. Fiquei 1 ano fora, demorei 5 para me formar. Uma faculdade de 4, demorei 5 para me formar. Eu sou burro. Mas eu convivi, eu não tenho nada contra. Inclusive, alguns são divertidíssimos. O que eu sou contra é a transformação de um problema pessoal ou de algumas vicissitudes pessoais em política pública. É disso que a gente está falando. A gente é contra a transformação da homossexualidade como norte de uma política pública. Não dá para nortear uma política pública em cima, desculpe, eu vou ter que dizer isso, em cima de um vício sexual. Não dá. É disso que a gente está falando. Então, isso precisa ser retirado das pautas do governo. Precisa ser retirado. Se vocês quiserem, de alguma forma, beneficiar alguma postura sexual como política pública, eu recomendo que esse governo dê atenção aos celibatários, não aos homossexuais, mas à pessoa que se abstém da vida sexual, ao pessoal que se recolhe à vida monástica, porque essas pessoas não se casam, acabam não tendo filhos, quando chegam na senilidade, não tem parentes próximos que cuidem deles, e eles ficam dependendo da benemerência das igrejas, da benemerência dos asilos. Essas pessoas, os celibatários, esses sim, mereciam uma política pública específica para eles. As pessoas que abdicam de ter uma vida sexual constante. Esse sim,
o celibatário. Esse deveria ter uma política pública para ele. O homossexual, não. Assim como o heterossexual, assim como o transexual, ou o que quer que seja. A pessoa que adotou um estilo de vida baseada em suas preferências ou deficiências sexuais deve sofrer as consequências que a vida lhe impõe a respeito disso. E não ficar pedindo para o Estado que o Estado, ai, me dê papai aqui uma aposentadoria, ai, me dê uma vaguinha na universidade porque eu sou pederasta. Aí eu quero uma cota por pederastia. Não. Se tem que ter cota, é cota para celibatário. Esse tem que ter cota. Esse tem que ter um tratamento especial. Agora, porque você faz coisas com a bunda, você tem que ter privilégio em relação a quem não faz? Não faz o menor sentido sob o ponto de vista político, lógico. Não faz sentido. Então, eu só estou fazendo essa digressão um pouco maior para que as pessoas aqui não venham dizer ele é contra, ele é homofóbico. Não, eu não sou homofóbico. Eu sou contra o uso desse critério para direcionar políticas públicas. E preste atenção, Jair Bolsonaro, manter o maquiador lá não tem nada a ver com a situação de vida pessoal dele e extrair dessa particularidade pessoal dele uma política pública que afeta os 200 milhões de brasileiros, dos quais, desses 200 milhões de brasileiros, tem 199 milhões que não estão nem aí para o que as pessoas fazem na sua vida sexual pessoal. Não estão nem aí, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Ninguém liga para isso. Então, o que a gente está pedindo é que não abandone, Vossa Excelência, não abandone as pautas que precisam ser encaradas. Eu dei só um exemplo. Poderia falar aqui das políticas desarmamentistas, que Vossa Excelência também tem deixado de lado ultimamente, para evitar confronto, as políticas racialistas de cota, Vossa Excelência deixou de encarar, as políticas de liberdade de iniciativa, as políticas de redução de impostos, as políticas todas inscritas e descritas, as políticas de combate ao tráfico e diminuição da violência urbana e da violência rural, o combate ao movimento do sem terra e aquele movimento do sem teto do seu Guilherme Boulos, que continua aprontando das suas, né? E, enfim, todos esses combates, eles foram deixados de lado para quê? Para atender essa porcaria desse discurso lulista, desse ministro cuja experiência em política é zero. A experiência em direito do seu Jorge Oliveira é zero. Como diria o ministro Paulo Guedes, com quem eu já tive, nunca vi um cliente na vida. Como advogado, Jorge Oliveira nunca sentou na frente de um cliente e o cara contou a história para ele, ele falou assim, cara, como eu vou defender esse cara agora? O que eu preciso fazer para defender o direito desse cara? Será que há um direito e etc? Nunca vi um cliente na vida. E agora vai recomendar ao presidente da República como ele deve exercer vetos em leis. Esse cara não consegue exercer veto em lista de supermercado. Se eu der 3 listas de supermercado para ele, ele não vai saber como exercer veto baseado em preço de produto de lista de supermercado. Não dá. Vossa Excelência tem que ficar um pouquinho mais atento em relação a isso.